Olá, seja muito bem-vindo ao canal Entre Dores Giz, Fé, Ciência e Superação. E aqui quem fala com vocês é a Ana Furquim, professora de matemática, professora de física e portadora de neuropatia periférica, na verdade polineuropatia sensitiva periférica. E atualmente metade do meu corpo está adormecida e eu sinto bastante dores com frequência. Bom, mas no vídeo de hoje eu quero te fazer uma pergunta. Você já percebeu que quando você sente raiva, quando você fica bastante irritado, a sua dor aumenta? Ou então você começa a sentir dores no seu corpo? Seja uma dor de cabeça, uma queimação, para quem tem neuropatia, começa a queimar os dedos das mãos, começa a queimar os dedos dos pés. Então, quando você tá bem estressado, bem assim, sabe, com vontade de esganar o primeiro que aparece na sua frente, você já percebeu que a dor crônica piora? E pior do que isso, outras dores surgem, fora a dor emocional, obviamente. Isso acontece bastante na minha vida. E no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês a relação entre a dor, principalmente a dor crônica, e a raiva. Também o controle das emoções, a importância do domínio próprio para o tratamento da dor crônica. Bom, hoje sim eu fiz um roteirinho, inclusive está aqui meu caderno de roteiros. Para começar, eu vou falar um pouquinho aí da minha trajetória, que vocês já sabem, quem quiser ver melhor eu vou deixar alguns vídeos anexados. Ano passado, 2025, eu tive uma piora da dor crônica e passei por muitas frustrações. Para dizer a verdade, foi acho que o segundo pior ano da minha vida. Só perdeu para 2006, que foi o ano que a minha mãe morreu. E o que eu percebi? Os dias que eu fiquei mais irritada, com mais raiva, com mais impaciência, os dias que eu perdi a paciência foram os dias que eu mais senti dor na minha vida. E eu não quis pegar um atestado de 2 meses para não ter que entrar pelo INSS, então eu peguei um atestado médico só de 15 dias. E eu fui me arrastando, continuei dando aula aí no terceiro e quarto bimestre. E o que eu percebi? Que a minha paciência com os alunos estava quase zero. E o dia que um ou outro aluno enchia o saco, quem é professor me entende. Gente do céu, a minha dor aumentava, tipo, passava de 10, subia para 12, 14, ia para 1000 a minha dor. E teve um episódio ano passado, que inclusive é uma coisa que eu me arrependo, e depois eu pedi perdão para essa sala, que foi para uma turma do segundo ADM, né, no caso, curso de administração. Então, eu passei um projeto no período que eu estava de licença, que é um projeto que relacionava física, engenharia, matemática. Então, eles construíram pontes de palito de sorvete que suportassem no mínimo 80 quilos, que era o meu peso da época. E, enfim, foi um dia que os alunos estavam testando as pontes, era um dia mais descontraído, mas acabou que metade da turma saiu da sala sem eu perceber, enquanto eu estava conversando com um grupo. E, gente, aquilo lá me deixou tão estressada, mas tão estressada. Eu peguei, o professor tem a chave da sala, tranquei a porta, comecei a fazer chamada, aí depois apareceu um monte de aluno. E, enfim, aí eles foram reclamar com a coordenação vai falar comigo. Aí virou uma bola de neve. Galera, eu explodi com aquela turma de uma maneira que eu não explodia fazia tempo. Inclusive, eu chorei na sala. Falei que nunca mais ia dar aula para eles. E olha só, eles estavam numa das minhas turmas favoritas, estava aí no meu top 5. Assim, não estava em primeiro lugar porque tinha um terceiro ADM ano passado que era chuchuzinho e, gente, eu vou sentir muita falta deles. Mas era uma turma boa, esse segundo ADM, uma turma participativa. Só que era um dia, né, que eles estavam girados na giraia, novembro, fim de ano, pós-provão paulista, a galera já ninguém tá aguentando. E eu explodi, inclusive chorei. Aí na semana seguinte que eu pedi perdão, conversei, os alunos me acolheram muito bem. Mas o que eu percebi? Que isso foi numa sexta-feira. Eu cheguei em casa com a dor 10 vezes pior do que o normal. Eu tive uma crise de enxaqueca. E no sábado, depois dessa aula, tinha uma reunião pedagógica na escola que eu não consegui por causa dessa crise de enxaqueca. Eu tive ânsia, não cheguei a vomitar.
E enfim, aquele episódio de raiva, aquela explosão que durou 5 minutos, me prejudicou nos próximos 3, 4, 5 dias. Porque a minha crise de enxaqueca, ela durou 3 dias. Mesmo tomando remédio, é muito raro eu ter uma crise de enxaqueca. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu sou uma pessoa de temperamento explosivo. Infelizmente, isso é um defeito meu, isso é um pecado que eu venho pedindo para o Espírito Santo tratar em mim, porque sozinha eu não consegui até hoje. E olha que eu faço terapia, ó, tem décadas. E eu tive sim uma melhora, inclusive antes dessa piora da dor neuropática, eu estava bem melhor, meu temperamento estava mais tranquilo, mas eu creio que tudo é permissão de Deus. Aí, né, a permissão de Deus foi que piorasse, né, essa minha doença, talvez como uma forma de lapidar tanto o meu caráter quanto a minha personalidade, porque olha, os desafios para lidar aí com a raiva, com várias coisas, vem sendo bem difícil. De verdade, olha, é mais difícil do que perdoar o meu tio pedófilo. Sim, eu passei por abuso sexual durante quase toda a minha infância. Se você quiser saber mais sobre isso, sobre o processo de perdão, deixa aí nos comentários que eu faço um vídeo abordando mais sobre esse assunto tão delicado que infelizmente faz parte da maioria da vida das mulheres e dos homens também, né? A gente não pode esquecer que uma boa parcela dos homens passa por isso. Bom, mas, Ana, você contou seu relato pessoal, vai direto ao ponto, mulher, você tá enrolando demais, então vamos direto ao ponto. Tem que usar aqui meu roteirinho, tá, gente? Ó, perdão que eu sou youtuber nova, então colaborem aí. Qual foi o ponto de virada para mim? Que, inclusive, no final de 2024, quando meu ex-namorado terminou comigo, meu, né? Meu, não é mais meu, né? Quando esse grande homem, que hoje eu considero um amigo, uma pessoa muito importante para minha vida, que eu conheço desde 2013, ele me deu um livro de presente de aniversário em 2024, que é esse livro daqui. Eu, meu pavio curto e Deus. Eu não sei como que vai ficar na câmera, se vai ficar espelhado ou não, mas é esse livro da Lisa Deveré, certo? Olha que bonito, gente, ó. Ele é todo chiquetoso também, fica preto aqui por conta, né, da forma como ele foi feito. Um livro muito bonito e sim, é um livro cristão. Bom, o que esse livro trata? Ele trata a história pessoal da Lisa, que ela era uma mulher com um pavio bem curto, bastante explosiva, muito parecida comigo. Eu me vi muito na personagem. Gente, eu tenho que olhar para a câmera, perdão. Eu me vi muito na personagem e Deus ajudou ela no tratamento da raiva dela. Ela conta, né, como ela superou, ela conta episódios da vida dela, e no final ela passa um processo de 21 dias, né, 21 lições para te ajudar a vencer a raiva. E eu comecei a fazer, confesso que parei na terceira, mas daí eu acho que eu estava no final do ano passado, muito estresse, ó, para não dizer que é mentira, tá vendo aqui, ó, tem umas coisinhas escritas, aqui também, né? Parei na terceira lição. E esse ano eu quero reler esse livro para poder fazer de novo esse exercício que ela passa dos 21 dias, só que eu vou transformar em 21 semanas, porque cada lição eu quero fazer ao longo de uma semana. E se você quiser, compre esse livro, ele é baratinho e leia junto comigo. Se esse canal chegar a 100 inscritos, eu quero criar uma comunidade gratuita. É claro que quem puder e quiser vai poder, né, doar um dinheirinho para a professora para ajudar, porque vocês sabem que vida de professor não é fácil não, hein? Mas não vai ter que doar nada exorbitante. Eu vou colocar um mínimo de R$5, o máximo de 50, por mais que você tenha condição financeira, porque a minha ideia realmente é ajudar, é criar uma comunidade para que juntos a gente possa fazer esses 21 exercícios diários que a minha proposta é transformar em semanal. Mesmo assim, eu já começo agora, em janeiro de 2026, a aplicar isso na minha vida. Bom, deixa eu contar um resumo do vídeo. Esse vídeo tá mais longo do que eu esperava. Eu achava que ia dar 10, 12 minutos, acho que vai dar uns 15, 16. Mas, por favor, aguenta aí. Para isso, eu vou usar minha colinha. Bom, então ela começa contando a história pessoal dela, com a raiva e os vários problemas que ela teve nos relacionamentos, com pais, com filhos, com o marido, tirando o marido, né, que eu não tenho, mas eu tive alguns namorados, infelizmente, né?
Enfim, né, meu sonho era ter um homem só, ter me casado, mas Deus, né, já me limpou, já me lavou dos meus pecados e vai preparar o varão abençoado, mas para isso eu preciso ser a varoa abençoada, né, meu bem? Que a gente quer, mas não quer dar nada em troca. E ela começa com aquela frase bíblica, aquele versículo bíblico do irai-vor irá. Não vou tirar isso aqui. Olha o problema de dicção, viu? E mesmo assim eu tô com a mentalidade de crescimento e trabalhando aqui no YouTube, hein? Para trazer o meu conhecimento para vocês. Voltamos. Então ela começa com um versículo irar-vos, mas não pequeis. E ela diferencia a ira da raiva. Irar-se é uma emoção humana, é normal. A gente não tem o controle da ira, a gente vai se irar. Agora, sentir raiva, permitir com que a raiva se instale em você, isso sim é um pecado. Então, por exemplo, os alunos encheram muito meu saco, eu vou ficar irritada, eu vou mirar. Mas como que eu vou reagir a isso? Eu vou sentir raiva? Vou permitir que a raiva tome conta de mim? Eu vou ficar guardando aquela mágoa que vai fazer só mal para o meu corpo? É isso que a autora começa diferenciando. Esse vídeo, ele não é um resumo de livro, tá? Se vocês quiserem um resumo desse livro, eu faço um vídeo só para isso, bem detalhado, bem tintim por tintim. Tintim por tintim. Aqui é um resumo do resumo do resumo, beleza? Bom, depois ela fala do ciclo, né? Da raiva não tratada que vai gerar a culpa, né? Você vai ter aquela reação, você vai sentir culpa, aí vem aquele excesso de pensamento e você fica repetindo esse ciclo, né? E tem alguns gatilhos que vão desencadear essa raiva, que ela fala sobre a raiz da raiva. Então, dentre os vários gatilhos que ela cita, tem a expectativa alta, tanto em você quanto nos outros, então isso é uma coisa que eu ainda tenho. A necessidade de controle, ser uma pessoa muito controladora, perfeccionista. Ó, tá aí a pessoa controladora. Eu sofro. Hoje eu fui fazer acupuntura, eu tô com uma tensão aqui no pescoço, o cara colocou, tive inclusive torcicolo, várias agulhinhas aqui, deu uma boa aliviada, mas ainda tá. Eu já tava pensando no fim do ano, de que, ai, será que eu vou ter que me readaptar? Porque eu ainda tô com a metade do meu corpo adormecida. Agora nas férias, que eu tô mais tranquila, sem sentir raiva, a dor diminuiu muito, mas eu quero ver quando eu voltar a trabalhar. Eu já tô preocupada pensando, será que eu vou readaptar? Como que vai ficar meu salário? Como que vai ficar minha vida financeira? E, enfim, tudo isso, e daí o terapeuta ele falou, olha, calma, a gente tá no início de janeiro, hoje que eu tô gravando esse vídeo é dia 6 de janeiro, eu queria gravar de manhã, estou gravando no final de tarde, aqui na minha cozinha, vendo o pôr do sol, que a minha porta, ela é de vidro, né, e, enfim, gente, essa questão, né, da necessidade de controle. Isso também pode ser uma das raízes da sua raiva, porque é uma das raízes da minha raiva. E o cansaço, né, psicológico, cansaço mental, cansaço emocional, estresse também são raízes da raiva. E ela passa algumas pequenas mudanças, sempre à luz da palavra de Deus, sempre à luz da Bíblia, certo? E uma das mudanças que ela propõe é a gente parar antes de reagir. Então, contar até 1 milhão se for necessário, beleza? Eu sei que é difícil, é muito desafiador, mas quanto mais a gente treina, mais forte vai ficando isso em nós. Examinar o nosso pensamento, por isso que aquele santo conselho do Senhor Jesus, orai e vigiai. Nós temos que orar e vigiar a todo instante, porque para pecar, ó, é 1 minuto, e cada um tem o seu calcanhar de Aquiles. Para alguns é a luxúria, a pornografia, a avareza, a gula. Para mim, por muito tempo, foi a gula também, viu? Até hoje eu tenho que vigiar. Para outros, os vícios em jogos, vícios em um monte de coisa. Para alguns, é a raiva, né? E esse também é o meu calcanhar de Aquiles. Eu tenho 2 principais calcanhar de Aquiles: a comida e a raiva. Eu não sei qual é o seu, meu irmão, minha irmã, mas temos que estar constantemente orando e vigiando e tomar cuidado, né? Porque hoje a gente pode estar de pé, mas amanhã a gente pode cair. Por isso que é sempre legal estarmos nos ajudando. Então, se você é cristão e não congrega em nenhum lugar, procure uma igreja bíblica, né? Inclusive, eu vou deixar anexado um vídeo que eu vi hoje à tarde no YouTube e eu amei,
que relaciona as grandes igrejas com a questão da comercialização da fé, de tornar isso só um empreendimento. Enfim, dá uma olhadinha nesse vídeo, talvez te interesse. Eu também demorei um bom tempo para achar uma igreja bíblica, mas aí por mim você vai conseguir, amém. Procure na sua cidade. E a outra coisa que ajuda a lidar com a raiva é perdoar. Então, voltando lá pro episódio com os alunos, eu tive que me perdoar em primeiro lugar, depois perdoá-los, porque eles são adolescentes de 16 anos em média. Né? O que eu posso exigir dele? Eu, com o dobro da idade, 32, adulta da situação, tinha que ser eu. E, enfim, perdoar é um processo difícil, mas não é um processo que você faz porque o outro merece, mas sim porque você merece, beleza? Mais pra frente eu gravo um vídeo sobre o perdão, inclusive eu posso relacionar com a questão do abuso sexual, que eu nem acredito que seja mais um trauma, porque Deus ele vem me libertando disso, eu creio que eu já estou liberta. Amém? E, enfim, é basicamente esse o vídeo. Ela conta o relato pessoal dela, ela fala das raízes da raiva, da diferença entre se irar e sentir raiva, que sentir ira é algo humano, normal, a gente vai sentir uma emoção que desencadeia aí na nossa mente, só que como nós vamos reagir a isso é uma decisão nossa, por isso que nós temos que pedir, aceitou Jesus como seu único e verdadeiro Salvador? Pede para o Espírito Santo agir. Beleza? Ele vai agindo naquilo que você precisa, certo? Bom, eu gostei de uma frase que eu quero ler bastante. Se eu não traduzo o que eu sinto, se eu só reajo, essa reação ela vai inflamar tudo na nossa vida, os relacionamentos, inclusive a sua dor crônica, e causar outras dores. Quero fazer um paralelo com a matemática, já que eu sou professora de matemática, e sim, esse vídeo vai dar mais do que 15 minutos que eu tinha prometido, mas fiquem, porque tá legal, né? Para aprender matemática, você também vai se irar, mas não deixa a raiva se instalar, beleza? Isso eu já contei em outro vídeo aqui nesse canal que eu vou deixar anexado. Então, se você tratar o erro com paciência, você vai aprender. Da mesma maneira que se a gente tratar a vida com paciência, a gente também vai conseguir aprender e viver com menos dores e melhores relacionamentos. Bom, aí um pouquinho de neurociência que eu pesquisei lá por trás. A raiva, ela vai ativar na gente o modo de luta e fuga, né? Ela vai aumentar o estresse, vai aumentar o cortisol, e isso vai reduzir o nosso córtex pré-frontal, que é responsável pelo nosso raciocínio lógico, né? Pelas decisões. O córtex pré-frontal tá bem aqui nessa área do nosso cérebro. Então, por isso que eu gritei que nem uma louca, inclusive falei palavrão lá na sala de aula, naquela fatídica sexta-feira de 2025, de novembro, não vou lembrar o dia. E eu perdi totalmente o meu controle emocional lá por alguns minutos. Inclusive, depois eu tive que sentar, respirar, e eu coloquei um vídeo lá para os alunos assistirem, fazer um resumo, porque eu não tinha mais condição nenhuma de dar aula. E é isso que a raiva faz, né? Ela rouba o controle dessa área aí do córtex pré-frontal. E essa emoção, ela vai virar um combustível para alimentar a sua dor. No meu caso, ela alimenta a queimação. Quanto mais irritada eu tô, mais arde os meus pés. Então, olha a importância do domínio próprio para lidar com a dor crônica. Eu acho que já ficou claro, né, nessa altura do vídeo. Enfim, se sua dor aumenta quando a emoção esquenta, talvez o analgésico também comece no seu coração. Então, se sua dor aumenta quando você sente mais raiva, talvez o primeiro analgésico esteja aí no seu coração. O coração é a alma, o perdão, né, de saber lidar com tudo isso. Então, novamente, eu faço convite para você ler esse livro, e não é um merchan, apesar de eu querer muito fazer marketing com a Amazon, mas eu ainda não tenho um mínimo de inscrito, mínimo do mínimo. E me ajude, por favor, se você acha que os meus conteúdos estão edificando a sua vida, se inscreva no canal, deixe um like. Se você sofre com dor crônica, ou com dor na alma, ou com dificuldade de aprendizagem, ou então se você é um professor, todo professor sofre com alguma dor nessa vida, principalmente nesse Brasilzão, então eu te convido a ficar aqui nesse canal e acompanhar
a minha melhoria pessoal, enquanto eu também quero ajudá-los a melhorar, beleza? Bom, o vídeo de hoje é isso. E deixa aí nos comentários se você também é uma pessoa mais explosiva, o que te causa raiva, o que você faz para lidar com essa raiva, certo? E, por favor, não deixa de compartilhar esse vídeo com quem você acha que precisa, porque vai me ajudar e ajudar essa pessoa bastante. E por hoje é só. Muito obrigada por ficar comigo até aqui. Tenha um excelente dia. Até logo, se Deus quiser. Tchau!